Nós sempre dissemos que havia no Brasil a implementação de uma necropolítica, de uma política da morte. Isso porque o orçamento que foi encaminhado pelo governo federal, o governo Bolsonaro, já mostra que não há qualquer tipo de compromisso com a população mais pobre deste país. Mas esse caráter de uma política da morte ficou absolutamente evidente durante essa crise, que é uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise social e eu diria também uma crise ética, pela postura do presidente da República, que estimula as pessoas a romperem o isolamento social e as coloca no corredor da própria morte. Desrespeita todas as evidências científicas, que, aliás, é uma norma deste governo, mas desrespeita as orientações da Organização Mundial de Saúde e de vários países, seja de direita, seja de esquerda, que têm implementado o isolamento social. Bolsonaro cria uma dicotomia que é falsa, de dizer que você mantém a sua renda e o seu emprego a partir do rompimento e de colocando em risco a sua própria saúde. E nós sabemos que isso é absolutamente falso. Por isso lutamos muito para aprovar uma renda mínima, para que as pessoas continuem em isolamento social, preservando a sua própria saúde e ao mesmo tempo tenham como sobreviver. E é nesse sentido que vai a mesma postura de Bolsonaro, tentando adiar, atrasar o pagamento destes benefícios. Foi muita pressão da sociedade para que ele pudesse se posicionar na perspectiva de que estes recursos, que são lei, eles possam fazer com que as pessoas sobrevivam. Mas esta postura, este governo não tem com relação aos bancos. O governo liberou mais de 1 trilhão para os bancos. Recentemente aproveitou a discussão do orçamento de guerra para fazer com que o Banco Central possa comprar títulos podres, sem nenhum valor, dos bancos privados. Os bancos vão, compram um título. O título não dá certo. Aí veio o governo em etapa de crise e compra esses títulos de volta. Os mesmos bancos que vão ganhar por volta de 300 milhões só com o pagamento dos benefícios que foram aprovados pelo Congresso Nacional. Por isso este governo é um governo da morte. Por isso este governo despreza o povo brasileiro e por isso esse governo só defende banqueiros. Chega de Bolsonaro. Chamo a atenção de vocês e peço apoio para que nós consigamos força para aprovar o projeto de lei 886/2020. Esse é um projeto de lei de apoio, de socorro, de respaldo aos nossos agricultores familiares, que merecem todo o nosso respeito. São eles que colocam alimento na nossa mesa. Do que você come todo dia, 60%, 70%, 80% vem da agricultura familiar, que, é claro, está sendo afetado também diante desse momento do coronavírus. O governo é insensível, não toma atitudes, não protege, não defende os agricultores familiares. E cabe a nós apresentar e aprovar leis no Congresso que garantam uma renda mínima aos agricultores familiares. Esse projeto e outras iniciativas nossas possibilitam também a renegociação de dívidas, a suspensão de cobranças, a suspensão de multas de juros que hoje estão inviabilizando o funcionamento da agricultura familiar. As nossas iniciativas, e a gente precisa do apoio de vocês, é também para que o programa de aquisição de alimentos, para que o Programa Nacional de Merenda Escolar, essas ações não sejam interrompidas, pelo contrário, elas precisam ser ampliadas. Não só porque vai ajudar na renda do agricultor familiar, mas porque essas ações, o programa de aquisição de alimentos, o programa de merenda escolar, comprado da agricultura familiar, vai levar para as pessoas que hoje estão sem condição financeira de ir ao supermercado e comprar alimentos, um mínimo de respaldo alimentar. Os municípios, os estados têm condição de se organizar, podem fazer a aquisição da agricultura familiar e fazer a doação chegar a quem mais precisa de alimento nesse momento. Então é uma ação econômica, é uma ação de apoio à agricultura familiar e acaba sendo também uma ação social. Quero convidar vocês, eu vou inclusive nos comentários aqui, no texto desse vídeo, deixar mais detalhes do que nós estamos fazendo e que você nos ajude, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Vamos fortalecer a agricultura familiar nesse momento e as políticas de transferência de alimento para aquelas pessoas que mais precisam. E é claro, os bancos,
o governo precisa facilitar a vida do agricultor e não executar ele, não cobrar juros, não sangrar o bolso dele no momento de tanta dificuldade. Senhor presidente, eu gostaria de comunicar que o último domingo, dia 5 de abril, entrará para a história da nação brasileira. De maneira inédita, o chefe supremo dessa nação, Jair Messias Bolsonaro, proclamou o dia 5 de abril como Dia Nacional de Jejum e Oração. Creio que, tocado pelo Espírito Santo de Deus, o nosso presidente não apenas seguiu o bom exemplo do presidente norte-americano Abraham Lincoln, que fez a mesma coisa no dia 30 de abril de 1863, como também atendeu aos pedidos de um grande número de lideranças evangélicas, as quais eu tive a honra de levar a ele. E o resultado foi maravilhoso. Acolhendo a proclamação solene do nosso presidente, que é o supremo magistrado dessa nação, os maiores líderes evangélicos do Brasil mobilizaram suas igrejas e o resultado foi um lindo movimento pacífico que se alastrou rapidamente por todos os 5.571 municípios brasileiros, envolvendo os quase 70 milhões de evangélicos deste país. Muito mais do que uma demonstração de apoio praticamente unânime ao presidente, vindo de um segmento que representa 1/3 da população brasileira e que tem 1/5 das cadeiras do Congresso Nacional, nós cremos que esta, que foi a maior campanha de jejum e oração da história do Brasil, moveu o mundo espiritual e que Deus mudou a nossa sorte, tal qual ocorreu na história dos Estados Unidos da América, onde após o Dia Nacional de Jejum e Humilhação diante de Deus, o curso da história daquela nação foi alterado. Cremos que no último domingo, Deus ouviu o clamor do seu povo e mudou o curso da história do Brasil. Nos Estados Unidos, até a realização do Dia Nacional de Humilhação, Jejum e Oração, em 30 de abril de 1863, a União Federal perdia a Guerra da Secessão. Após essa data, houve uma verdadeira reviravolta naquela guerra, tendo por fim a União Federal como vitoriosa, garantindo assim o fim da escravidão e a unidade nacional daquela que 50 anos mais tarde se tornaria a maior potência que o mundo já viu. Nós cremos que no último domingo a mesma reviravolta ocorreu em terras brasileiras. E eu não me refiro apenas à guerra contra o vírus que foi criminosamente escondido pela ditadura chinesa, a qual já perseguiu e matou milhões de cristãos. A partir do último domingo, também houve uma reviravolta na guerra que o presidente Bolsonaro e homens e mulheres de bem têm lutado para mudar este país e o livrar das amarras da velha política, do compadrio rasteiro que captura a riqueza do Estado para privilegiar uns poucos em detrimento da imensa maioria da nação. No último domingo, senhor presidente, o clamor do povo, unido em oração, pôs por terra a potestade que nos assolava, e com ela caíram as maldições que existiam sobre esta terra, sobre o governo eleito pelo povo do Brasil e sobre a vida do presidente Bolsonaro, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Senhor presidente, eu peço que esse discurso seja divulgado na Voz do Brasil. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, quero saudar toda a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional. Em especial, a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores e a oposição. Foi com muita luta, com muita força, com apoio de todas as centrais sindicais e da classe trabalhadora, que o Congresso Nacional impôs ao governo Bolsonaro o direito dos R$600 como renda mínima para cada trabalhador e trabalhadora poder ter o mínimo de dignidade durante esta pandemia que assola o nosso povo brasileiro e toda a humanidade nesse momento. Nós queremos exigir do governo federal que olhe a agricultura familiar. A agricultura familiar, nesse momento, deveria ter todo o apoio do governo federal para entrar programas, a exemplo do programa de aquisição de alimentos, toda essa produção da agricultura familiar paralisada nesse momento, para estar sendo adquirida, para distribuir para todas as comunidades carentes e entidades, prefeituras e governos. Nós queremos que o governo federal, nesse momento, olhe e faça com que a agricultura familiar, as áreas de reforma agrária, retomem a sua produção com o mínimo de dignidade, direito ao preço mínimo justo, direito a retomar programas que foram interrompidos, paralisados por falta de vontade, por decisão política deste governo que não teve até agora
nenhum compromisso com a agricultura familiar, com a reforma agrária e as comunidades quilombolas em especial e os povos indígenas. Nós queremos dedicar esse período para, aqui no Congresso Nacional, mesmo na sessão online, defender o povo brasileiro, a soberania nacional. Nós precisamos salvar as vidas, a vida do povo brasileiro. Esse é o papel do parlamento. Por isso, nós da oposição e a bancada do Partido dos Trabalhadores não arredaremos o pé de defender a vida, defender o povo, a soberania nacional e, nesse momento, cuidar da saúde, da vida pública do povo brasileiro. Desde o começo da crise gerada pelo novo coronavírus, diversos foram os atos levados a efeitos pelo governo federal em conjunto com os poderes legislativo e judiciário. Entre as principais medidas constam o afrouxamento da meta fiscal nos termos do decreto de calamidade pública, o apoio à população mais vulnerável com um pagamento de R$ 600, valor que pode alcançar R$ 1.200 para as mães chefes de família, a flexibilização das leis trabalhistas para a manutenção de empregos com a suspensão do contrato de trabalho. Nesse caso, o governo paga a integralidade do seguro-desemprego e o emprego fica garantido por um prazo equivalente ao dobro do período de suspensão. Ou a diminuição da jornada de trabalho com proporcional diminuição de salário. Nessa hipótese, o governo federal complementa essa diferença com o mesmo percentual do seguro-desemprego, garantindo trabalho ao cidadão. A prorrogação do pagamento de tributos e contribuições, o apoio financeiro aos estados, o socorro ao setor aéreo, o apoio a pequenas e médias empresas, com medidas anunciadas diariamente, o adiamento do reajuste dos remédios, o adiamento do prazo da declaração do imposto de renda. Neste contexto, observa-se que o Estado brasileiro tem atuado de forma robusta e agressiva para atenuar os efeitos da crise na vida do cidadão, demonstrando o amadurecimento das instituições democráticas, o que pode fazer a diferença nessa crise. Afinal, a democracia traz a transparência para o processo decisório. Essa transparência gera o sentimento de confiança do cidadão. A Câmara dos Deputados tem contribuído de forma significativa para isso. Não podemos nos esquecer dos profissionais de saúde, que têm desempenhado um papel essencial nessa crise. São os verdadeiros guerreiros desta guerra. Parabéns a todos. Por tais motivos, devemos seguir assim, unidos e juntos venceremos essa crise. Desde a semana passada, a Câmara Federal e posteriormente o Senado Federal aprovaram o auxílio chamado, que a gente está chamando de auxílio quarentena. Os R$ 600 para aqueles trabalhadores da informalidade, para as pessoas do Bolsa Família, para aqueles que estão cadastrados no Cadastro Único, para aqueles que são do meio microempreendedor individual e que, infelizmente, até agora, o governo Bolsonaro e o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, de forma intransigente, ainda não pagaram as pessoas. E eu queria deixar claro, porque a gente não defende que as pessoas fiquem em casa para morrer de fome. Nós estamos defendendo o chamado isolamento social, que seria um confinamento com a estrutura necessária que as pessoas precisem para ficar dentro das suas casas. O que nós estamos começando a ver é muita miséria. As pessoas estão começando a ficar desesperadas. As pessoas que, principalmente os trabalhadores informais, que eles fizeram tudo para jogar esses trabalhadores na informalidade, principalmente com a chamada reforma trabalhista. Esses trabalhadores hoje são os que mais sofrem, porque eles é um dia atrás do outro. É lutar de manhã para levar comida, para comer mais tarde, para comer no outro dia. E eu estou muito preocupada com esses trabalhadores. Mas a gente espera, e é importante que todo mundo pressione para que o Bolsonaro pague. Paga, Bolsonaro, paga o povo, Bolsonaro. Esse dinheiro não é teu, esse dinheiro não é do Guedes, esse dinheiro é do povo brasileiro. E é nesse momento que a gente espera que o Estado entre para fazer a sua parte. Senhor presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, senhores parlamentares, imprensa do Brasil, o Plano Mansueto
não é o melhor plano que tem, mas é o plano que vai tirar os estados, os municípios da maior crise fiscal, a falta de dinheiro para investimentos. E nesse momento de crise que atravessa o Brasil, é preciso ter dinheiro para irrigar a economia e também dinheiro para a infraestrutura, dinheiro para a educação, dinheiro para a saúde. Nós queremos mudar alguns pontos do Plano Mansueto para que possa atender os 27 estados da federação. Por exemplo, o meu estado de Goiás, que fez o dever de casa, fez um grande ajuste fiscal. Não é justo deixar nenhum estado fora do Plano Mansueto. Nós precisamos de recuperar a nossa economia, e só recupera a economia com investimentos. Hoje, o governo federal recolhe os impostos e não distribui o dinheiro para os estados e nem para os municípios. Daí o nosso grande apoio. Durante todo o ano passado, este ano, meu grande trabalho no Congresso Nacional é para que fosse votado o Plano Mansueto, porque ele vai dar aos estados a autonomia para fazer empréstimos da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, do BNDES e até mesmo investimentos internacionais. Por isso, eu quero aqui dizer a todo o Brasil, vamos aprovar o Plano Mansueto, mas desde que o Estado, ou cada Estado da Federação, possa fazer o seu dever de casa. Esse dinheiro não é para o pagamento de folha dos servidores, esse dinheiro é para investimentos em estradas, pontes, educação, saúde, para gerar renda, emprego para o povo brasileiro. A nossa grande preocupação é o desemprego. E essa crise do coronavírus, que veio atingir de cheio não só a economia nossa, do estado de Goiás, a economia brasileira e a economia de todo o planeta. O governo tem que abrir as torneiras para irrigar a nossa economia, gerando emprego para a nossa nação. Olá, meus amigos. Diante da pandemia do coronavírus, toda a população se une para se proteger e proteger o seu semelhante. Exercendo função pública, também estamos agindo de forma a defender o nosso estado e a nossa região, fazendo com que as ações estaduais e federais aconteçam efetivamente para o bem da nossa população. Estou em contato permanente com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, com o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas, com o diretor do Hospital do Oeste, senhor Ivanildo Oliveira, e com o nosso governador, Rui Costa, reivindicando e atento a todas as medidas que estão sendo adotadas para ampliar o sistema de saúde regional para atender aos possíveis e futuros casos de pacientes com coronavírus. Essa medida é necessária e urgente, pois o Hospital do Oeste está sobrecarregado, com os únicos 10 leitos de UTI adulto existentes, sempre ocupados, uma vez que tem por premissa atender toda a população do Oeste por diversos outros motivos de saúde. O Oeste precisa urgentemente desse investimento. Para tanto, como representante federal do Oeste na Câmara dos Deputados, além de já ter destinado 8 milhões de reais de emendas individuais para a Secretaria de Saúde do Estado aplicar em nossa região, destinei na semana passada mais 3.555.000 reais das minhas emendas de bancada para também contribuir na realização desse investimento. Isso significa que 100% das emendas que me cabia destinar, destinei para o Oeste da Bahia. Solicitei ao ministro da Saúde e ao secretário de Saúde do Estado da Bahia que disponibilizem kits de teste rápido de Covid-19 para todos os municípios do Oeste, para garantir que se faça uma ampla testagem em nossa população neste momento de crise, com maior rapidez, pois isso representará o maior controle da disseminação do vírus e, principalmente, ajudará a salvar
a vida de todos nós. Esses são avanços necessários para o momento e com o trabalho do poder público e a união de toda a população, tudo voltará à normalidade, com muita dedicação e fé em Deus. Vamos firmes, que Deus abençoe a todos nós. Nós acabamos de votar hoje na Câmara dos Deputados a PEC 10, que trata do orçamento de guerra, esse orçamento paralelo para arrumar recursos para enfrentar a pandemia do coronavírus. Recursos especialmente para a saúde, mas também para a economia, porque nessa hora a economia tem que ajudar a saúde para salvar vidas, para depois a vida com saúde poder salvar a economia. As duas coisas são importantes, saúde e economia. Só que se a economia morrer, a vida pode salvar a economia. Se a vida morrer, a economia não salva a vida. Então nós temos que ter compreensão da importância do valor da saúde e da vida nesta hora. Não queremos que ninguém morra de coronavírus, muito menos que morra de fome. Por isso aprovamos essa PEC, porque quem tem fome tem pressa. Quem precisa, necessita, merece e tem direito, tem que receber o que é seu. E o governo está demorando para fazer sua parte. Nós já aprovamos os R$600, 600 a R$1.200 para as pessoas que estão na informalidade, mulheres, chefes de família, enfim, toda essa realidade, nós estamos fazendo a nossa parte. Agora queremos que o governo Bolsonaro faça a dele também. Presidente, paga, presidente. Paga, presidente. Por favor, pague. As pessoas estão precisando, estão clamando, a fome está batendo na casa, a lei está aprovada. Não vamos perder para a burocracia. E agora está aprovada a PEC, em que pese ali, tem uma preocupação que o Banco Central possa negociar título com os bancos. Nós aprovamos igual a PEC, porque em nome dos mais humildes, dos mais pobres, dos que precisam, o nosso coração se abre. Mas vamos ficar de olho nos bancos, porque quando está boa a economia, os bancos ficam ricos. Os bancos cobram juros, correção monetária, taxa, spread. Quando está ruim a economia, os bancos continuam ganhando, porque eles dão um jeitinho deles. Tem 3 tipos de empresas lucrativas no Brasil. A primeira é banco bem cuidado. Não tem o que dê mais lucro que um banco bem cuidado. Segundo, banco mal cuidado. Ou seja, dá tanto lucro que nem precisa cuidar direito, que dá lucro igual. E a terceira é banco quebrado. O banco quebra, o povo paga a conta e o banqueiro sai faceiro. Então nós temos ficar de olho nos bancos, porque o banqueiro não tem coração. E essa hora não é a hora de tratar banqueiro. É a hora dos ricos, de quem pode, quem tem condições, ajudar quem precisa, especialmente o povo mais humilde. Esse é o compromisso do PDT. E é por isso que nós votamos a favor da PEC, para salvar vidas, para socorrer o nosso povo, para proteger a economia, mas para fundamentalmente acabar com essa falsa impressão. A economia, a saúde, economia. Não. Primeiro a saúde, primeiro a vida, depois a economia. Assim é que nós queremos. Algumas autoridades públicas estão se aproveitando desse momento de crise para exercitar o seu autoritarismo. Eu vou dar um exemplo lá do Maranhão, Estado e Povo, que representam aqui no Congresso Nacional. O governador do Maranhão determinou, com um ato ditatorial, igual aos atos ditatoriais dos fascistas, o fechamento da Avenida Litorânea, em São Luís, capital do Maranhão. Argumentos usados pelo governador para o fechamento. No sábado, um secretário dele passou na avenida e não gostou da quantidade de pessoas que lá se encontravam. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estando 2 pessoas por metro quadrado, não há transmissão do vírus. Nós temos 180 mil metros quadrados de espaço urbano na litorânea. São 30 metros de largura e 6 mil metros de comprimento. Podem usá-la sem criar problemas sanitários, 360 mil pessoas ao mesmo tempo na Avenida Litorânea. Sabe quantas pessoas usam diariamente a litorânea para fazer exercícios físicos, caminhadas ou práticas esportivas? 29 mil pessoas. Ou seja, ainda caberia mais 331 mil pessoas tranquilamente. Isso tudo, governador Flávio Dino, está numa dissertação de mestrado feita no ambiente da Universidade Federal do Maranhão, chamado Espaço Urbano da Avenida Litorânea. Mestrado em Cultura e Sociedade e também nos estudos feitos pela Expedia Brasil. Esses mesmos estudos mostram que 37% dos usuários da Avenida Litorânea chegam a ela de transporte coletivo, 16% de bicicleta ou motocicleta,
2% a pé e 2% de outras formas. São diversos meios de transporte. E todos os segmentos sociais utilizam a litorânea para atividades. O certo, governador, é administrar o espaço urbano daquela avenida corretamente. Mande fazer o certo. Organize junto com a Prefeitura de São Luís, Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar a forma de usar corretamente e não apenas proibir. Abre a litorânea, governador. A litorânea é do povo. Lá é um ambiente aberto, ventilado, espaçoso, com sol. O que Vossa Excelência está fazendo é incentivar o sedentarismo. Vossa Excelência, por acaso, quer que o povo esteja com problemas cardíacos, hipertensão e diabetes? Respeite o povo, governador. Abril é o mês mundial de conscientização do autismo. Vemos matérias especiais na TV, postagens nas redes sociais, prédios iluminados com a cor azul. Mas e depois? Cerca de 2 milhões de brasileiros têm autismo em intensidades diferentes. Se receberem um tratamento adequado dos profissionais e o apoio da família, essas pessoas podem sim ter uma vida incrível. Conscientização e inclusão não é uma ação apenas para um mês do ano. Não queremos mudar a forma como as pessoas com transtorno do espectro autista enxergam o mundo. Queremos mudar a forma como o mundo vê essas pessoas. Só podemos ajudar quando realmente conhecemos a necessidade de quem tanto precisa. Como deputado federal, criei um projeto de lei que beneficia diretamente todos os autistas do país, em especial as crianças. O PL 1712 de 2019 já está em análise no Senado Federal. Foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados e vai obrigar o poder público a fomentar, mediante apoio técnico e financeiro, projetos e programas de atenção à saúde e educação especializada para quem possui autismo. 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Bom, eu queria aqui primeiro parabenizar essa casa pela medida que foi aprovado do Corona Voucher, o auxílio emergencial, aprovado pelo Senado, sancionado pelo presidente Bolsonaro. Mas eu queria deixar claro que os nossos pescadores não têm um texto abrangente que venha beneficiar aqueles que trabalham no rio, no mar, que vão buscar o alimento diário, trazer e colocar na nossa mesa. Essa categoria não foi privilegiada. Nesse momento, eles recebem o seguro defeso, que equivale ao seguro-desemprego. No entanto, eles não estão conseguindo ir buscar o peixe, vender o peixe, trazer até o atravessador. Existe hoje normativas que impedem eles de ir à rua, ir a campo, ir trabalhar e buscar o pão nosso de cada dia, senhor presidente. Então, eu quero deixar aqui a minha posição em busca desse auxílio emergencial para os pescadores do Brasil. Eu que represento os pescadores do meu estado, do estado do Pará, que são aproximadamente 400 mil pescadores que estão passando por dificuldades. Pescadores estes que são pais de família, que têm filhos para criar e que nesse momento estão enfrentando dificuldades. Então fica nessa casa registrado o meu apelo, a nossa luta em favor dos pescadores para que eles sejam incluídos nas pessoas que vão receber esse benefício, esse auxílio emergencial. Fica o meu apelo, senhor presidente, para que possamos olhar com carinho para os pescadores do nosso país, para que sejam eles incluídos no auxílio emergencial por 2-3 meses, que vai ser uma ajuda de extrema relevância para auxiliá-los nesse momento difícil. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu propus durante esse período da pandemia 3 projetos de lei para serem, portanto, apreciados pelo plenário da Câmara Federal. O primeiro projeto é o PL 1159, que propõe ao poder público
a obrigação de fazer com que as farmácias do SUS, as farmácias particulares que estejam integradas no programa Farmácia Popular, possam estar entregando em domicílio os medicamentos necessários àqueles pacientes portadores de doenças imunológicas, como, por exemplo, quem já está diagnosticado com o Covid-19, os pacientes portadores de câncer, os portadores de tuberculose, os que têm artrite, lúpus, e que estejam, portanto, já dentro desse programa, possam estar recebendo em suas residências, em suas casas, esses medicamentos, porque entendemos que eles não podem sofrer solução de continuidade em seus tratamentos. O outro é o projeto 818, que estabelece internação hospitalar a todos aqueles pacientes com 79 anos para cima que já estejam diagnosticados e que estejam, portanto, infectados pelo coronavírus. Não pode essas pessoas, nessa idade, não receberem o tratamento especial. É uma pessoa especialíssima que deve sofrer ou deve ter as atenções devidas. Portanto, obriga não só as redes de hospitais do SUS, as redes públicas, filantrópicas, mas também as redes particulares, quando esses doentes procurarem esses hospitais. Outro projeto é o projeto de lei 1424, que proíbe a rescisão de contratos dos planos de saúde. Se nós estamos também propondo que as pessoas que trabalham, as pessoas que têm um emprego, possam, portanto, estar em casa, isolado, no seu isolamento, e não possam, portanto, estar recebendo algum salário, que tenham também os seus planos de saúde proibidos de rescisão de contratos com esses clientes. Eles necessitam, ao menos durante esse período da pandemia, ter esse direito de ter o seu plano de saúde e que eles não possam, portanto, ser rescindidos. Projeto de lei complementar de nossa autoria, número 62 de 2020, foi apensado ao projeto de lei complementar do Plano Mansueto, que é o número 149 de 2019. O que a gente pretendia com o projeto de lei número 62 de 2020? Queríamos que estados e municípios que têm dívidas parceladas com a União, fruto de outras leis complementares e outros projetos de lei anteriores, tivessem suspensos os pagamentos para a União durante esse período de pandemia que vai até o final do ano, a princípio, o estado de calamidade. Então, a gente quer que os estados e municípios, em vez de gastarem dinheiro devolvendo pagamentos para a União num ano de baixa arrecadação, que eles possam usar esse recurso para benefício do próprio município, principalmente em ações de saúde, mas também de resgate à economia do município e de ações de assistência no município. Portanto, acredito que é muito importante e fico muito feliz que o relator do projeto de lei do Plano Mansueto tenha agregado a nossa tese em seu relatório, aproveitando assim, portanto, a ideia dessa suspensão desses pagamentos dentro do Plano Mansueto durante o período de calamidade pública. Olá, colegas parlamentares, esse é o meu primeiro mandato, eu ainda estou construindo a minha história política e não me encaixo em nenhum campo ideológico fechado. Também não sou de discursos radicais, não acredito nas falas arrogantes e inflexíveis, porque para mim elas travam o diálogo com aqueles que têm visões diferentes. Na minha profissão eu desenvolvi uma fala pragmática, sincera, simples e foi essa conduta que me trouxe até aqui. Eu tenho canalizado a minha energia para trabalhar com foco na minha região. E apesar de ser moradora do litoral de São Paulo, eu confesso também que não é a minha praia ocupar toda hora a tribuna, sabendo que poucos dos senhores prestam atenção. Ainda assim, eu acompanhei cada uma das discussões do plenário. Sei que nós aprovamos pautas importantes, mas eu também vi muito tempo perdido no embate sem fim de parlamentares que, em vez do consenso, buscaram a polêmica, a afronta e as confusões.
Eu acompanhei todos esses xingamentos com paciência, mas agora eu quero manifestar a minha indignação. Estamos no meio de uma guerra contra uma doença que ameaça a todos nós e nem assim essa guerra partidária dá uma trégua. Nas sessões, agora remotas, estamos aprovando medidas que vão diminuir o sofrimento das pessoas, mas eu continuo vendo os monólogos vazios, vindos de todos os campos ideológicos. Discursos que só enaltecem os erros, que usam de ironia, que avacalham e desmerecem colegas e autoridades. Mesmo com a vida de todos nós em jogo, infelizmente esse jogo do quanto pior, melhor permanece. Chega! Nós precisamos entender que só há um lado agora, o lado da população, que está com medo de ficar doente e com medo também de ficar sem emprego. A contribuição que cada um deve dar aqui não é mais de apontar culpados, e sim de apontar caminhos. Ações de emergência para todos os brasileiros estão sendo tomadas e precisam do apoio da esquerda, do centro e da direita. Esse embate ideológico ficou raso diante da gravidade da situação. Não tem mais espaço para ser contra tudo simplesmente porque é contra o governo. Nós estamos todos do mesmo lado. E para os colegas da imprensa, que eu também me sinto no direito de dirigir a palavra depois de acumular 25 anos de experiência nessa área, eu vou dar os parabéns na data de hoje aos que cumprem a missão do jornalismo profissional, que busca o distanciamento das disputas emocionais e partidárias e que inclui menos especulações e mais ações. O jornalismo sério persegue a verdade, não persegue pessoas. E eu termino com um apelo às vossas excelências, bem menos ideologia nesse momento e muito mais empatia. Nós precisamos somar. As nossas falas aqui nas redes sociais precisam passar tranquilidade e segurança. É isso que os brasileiros esperam de nós. A situação do país é muito preocupante, é delicada. Já passam de 600 mortes. E o governo Bolsonaro até agora não pagou renda mínima que nós da Câmara dos Deputados aprovamos para poder ajudar as famílias que estão em casa na quarentena. O governo já botou mais de 1 trilhão na conta dos bancos e nada na conta do povo. Agora, nós pegamos uma medida provisória 34, que trata acerca das mudanças do ano letivo e que inclusive reduz o período da carga horária do curso de medicina e apresentamos algumas emendas nessa medida provisória. Primeiro, garantindo excluir de forma decisiva a situação do FIES, que a juventude continua devendo. Já não tinha dinheiro para pagar antes, agora também ninguém tem dinheiro para pagar. 2 emendas com relação aos médicos brasileiros formados no exterior. O Brasil tem muitos médicos que poderiam estar agora ajudando nessa pandemia. A primeira decisão que nós tomamos é uma emenda nessa medida provisória que garante com que os estudantes brasileiros formados no exterior que estão no Brasil fazendo complementação também tenham o seu curso encurtado igual estão fazendo com a medicina no Brasil. Uma outra emenda é para que o governo convoque imediatamente a prova do Revalida e faça uma forma mais simplificada, porque desta forma nós vamos ter médicos para atender a população. Como é que o governo convoca 5 mil médicos, esses médicos não aparecem, tem centenas e centenas de brasileiros formados no exterior que fizeram medicina que poderiam estar dentro dos hospitais agora, nas casas de saúde, ajudando a população. A situação do país é grave e o presidente Bolsonaro, mais uma vez, não se preocupa com o povo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero inicialmente aqui manifestar todo o nosso apoio ao nosso ministro Mandetta. Mais do que nunca, o país precisa de gente séria, capacitada para gerir esta crise. Não é hora de deixar que desavenças, vaidades ou oportunismo falem mais alto que a ciência e a saúde do nosso povo. Também queria, senhor presidente, aproveitar este momento e pedir o apoio de todos os deputados a um PL número 1491 que eu apresentei nesta casa, que se refere ao pagamento suplementar de 100% da insalubridade para os profissionais da área da saúde que estejam lidando diretamente com os pacientes com Covid-19, tanto no tratamento quanto também no atendimento dessas pessoas. É muito justo que essas pessoas que estão no enfrentamento direto da Covid tenham aumento da sua insalubridade,
porque nós estamos vivendo um momento diferente, colocando essas pessoas em um risco direto, expondo muito desses profissionais, senhor presidente, nem tem ido para casa, tem dormido em hotéis, em outros locais, ficando afastado das suas famílias para poder nos atender quando de uma necessidade. Então, acho que é justo que a gente aprove esse projeto de lei que dá 100% da insalubridade para esses profissionais, para que eles possam também deixar suas famílias mais tranquilas. E também aproveitar também para homenagear aqui a todos os profissionais da saúde. Olha, muito obrigado a todos vocês que estão se dedicando, trabalhando no dia a dia neste enfrentamento, deixando suas famílias, não sabendo quando voltam para casa, se vão ficar isolados ou como vai ser o dia a dia de vocês. E também pedir a todo o povo, ao nosso povo, que fique em casa. Vamos ficar em casa, nos cuidarmos, lavar as mãos, ter todos os cuidados de higiene necessários. Quando sair, tem essa nova orientação de usar máscaras. Vamos usar as máscaras para sair com segurança também e dar segurança às outras pessoas. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe nessa jornada. Muito obrigado, senhor presidente. Um abraço.